Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Histórias de Vendas. Toda semana, todo episódio, eu trago aí uma pessoa que tem vivenciado aí experiências incríveis no mundo de vendas. E hoje eu tenho o grande prazer, aliás, eu estou falando isso para todo mundo, porque é exatamente um enorme prazer fazer esse bate-papo aí com essas pessoas que eu tenho convidado e eles têm aceito vir aqui trocar uma ideia com a gente. Então, você que está nos ouvindo pelo Spotify, você que está nos assistindo pelo YouTube, recebam aí de braços abertos o Giovanni Bucco. O Giovanni, ele é Country Manager da Snovio, uma das principais plataformas de prospecção. Bem-vindo aí, Giovanni, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Ricardo. Já teve tantas vezes lá com a gente, né? Que é um prazer estar aqui junto contigo. Obrigado demais por participar do convite, que a gente estava conversando um pouquinho antes. É muito bom, assim, né? Para mim, acaba sendo aprendendo muito toda vez que a gente vai em algum lugar e toda vez que a gente convida alguém também. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigadão demais pelo convite. Não, eu que agradeço, cara. Então, isso é uma forma de retribuir também aí os convites que você fez, a gente participou. Aliás, nós organizamos o Kickoff juntos Exato. aí esse ano. Foi bem bacana, o pessoal gostou muito, né? E como é que tá no sul aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo frio aqui também, mas acho que tá frio em todo lugar agora. Mas, cara, tudo certo. Hoje eu moro em Florianópolis, vim para cá para estudar, tem um ecossistema bem legal aqui, né? E acabei ficando. E Uhum. aí meio que eu comecei a entrar para esse mundo do marketing e vendas e tiveram várias mudanças no caminho aí, mas até que hoje cheguei aqui onde eu tô. Então, tem umas histórias bem legais aí que a gente vai contar um pouquinho para a galera hoje. Pô, que massa, cara. E você sabe uma coisa em comum que eu tenho visto aí com o pessoal que a gente tá batendo um papo, inclusive, a minha história é assim também. A gente passou por muitas funções diferentes, carreiras diferentes, experiências diferentes, até chegar no mundo de vendas, cara. Eu tô achando incrível essa jornada em comum entre todos aí, né? É difícil alguém, assim, tipo, nascer e falar, o que que você vai ser quando crescer, né? O cara, normalmente, ele fala, eu vou ser engenheiro, vou ser médico, vou ser piloto de avião. É difícil o cara falar, vou ser vendedor, né? É Isso aí verdade. acaba acontecendo aí com o tempo, né? Cara, muito massa. A minha foi caída de paraquedas, assim. Eu venho. Desde o começo, a gente acaba, que nem tu falou, acho que 17 anos a gente é muito novo para descobrir o que faz, né? E aí, minha família inteira era de empresários e meu tio era engenheiro civil. Falei, vou fazer vestibular para engenharia civil. Fiz o primeiro ano aqui na UFSC, não passei. Quando eu fui fazer o segundo ano, falei, no É. último dia que eu podia trocar o meu curso, eu falei, cara, eu vou trocar para administração. E aí troquei para administração, passei aqui na Federal de Santa Catarina. E aí meio que eu comecei assim, daí, cara, trabalhei na faculdade, fui coach, formado em coach, trabalhei professor de jiu-jitsu, trabalhei em academia de jiu-jitsu com marketing digital, empresa de plano odontológico, que foi um monte, assim, mas é muito legal como cada experiência vai agregando, né? E no final eu vejo que, pô, nunca conseguiria ter topado um desafio que nem era esse da Snovio se não tivesse tido esse background. Eu, cara, nunca tinha trabalhado com vendas B2B. Vou entrar um pouco mais na minha história aí, mas, cara, Isso aí. o meu foco era B2C, a gente vendia plano odontológico para servidor público, eu tinha uma startup de jiu-jitsu, então era focado também. E quando eu vim para a Snovel, eu olhei a solução e falei, cara, como assim, né? Que eu consigo gerar 1.000 leads desse jeito. E aí o cara começa a entender que 1.000 leads não é 1.000 leads, né? Então tem cada jeito, cada lead é um pouco diferente. Mas foi uma experiência muito massa, assim, desde que eu comecei, que nem eu comentei contigo antes, eu tive a possibilidade. O primeiro cara que eu prospectei foi o Thiago Reis, e depois, cara, tu acho que foi uma das primeiras pessoas que fez o webinar com a gente também lá, né, Ricardo? Acho que logo ali em julho do ano passado, uma coisa assim, em agosto, né? Foi. Ó, já tá quase um ano já, hein? Quase um ano. Cara, depois a gente fez um evento também que participou e como isso eu vejo que acelerou o meu crescimento, assim. É muito legal. Tem várias, eu gosto de perguntar a história, background, como o cara chegou lá também,
porque isso eu acho que é muito inspirador, né? Pra gente, pô, ver que o cara, todo mundo teve desafio, todo mundo teve, para ninguém assim, foi fácil, a sorte a gente acaba É. construindo, né, Ricardo? Aham. Então esse processo, assim, ver que a galera, pô, chegou lá, teve desafios também, acho que motiva muito. E ter entrado na Snovel foi mais um outro desafio que acho que deu um frio na barriga, mas é aquele frio na barriga bom, que se não der, nem vale a pena ir, né? Não vale, né? E o que é interessante é assim, você tem um perfil, eu acredito que eu tenho também, as pessoas que eu tenho conversado têm também, de quando surge um desafio, uma oportunidade, a gente abraça sem saber exatamente como é que nós vamos fazer, se nós vamos conseguir ou não, como que nós vamos entregar o resultado. Acho que a gente é meio doido, tem hora assim, não, pô, que legal, vamos embora, vamos fazer isso daí, né? Eu lembro, até compartilhando um pouquinho com você, quando eu iniciei aqui a Resultado Memorável, nesse projeto de dar treinamento, consultoria e mentoria em vendas B2B, no final de 2018, quando eu quis sair da sociedade lá da empresa de software e tal, né, para viver essa jornada, eu virei para minha esposa, para a Renata, falei, olha, eu quero fazer isso aqui na minha vida a partir de agora, né? E aí a gente tinha uma reserva financeira para 3 meses. Então, ou dava certo, não tinha outra forma. Vamos fazer? Vamos. Então, assim, não sabia direito. Eu tinha resultados para a equipe onde eu passei, mas eu nunca tinha levado esse tipo de conhecimento para prestar como serviço para outras empresas, né? Então, é um pouco meio que loucura, coragem, ambição, acreditar no que você pode fazer, no que você é capaz, e o resto é trabalhar, né? Deixar as coisas acontecerem aí, né, Giovanni? Cara, eu morei um tempo nos Estados Unidos, vou entrar em umas histórias dessas também, mas eu morei um É. tempo nos Estados Unidos treinando jiu-jitsu e tinha um amigo meu que morou comigo lá, o cara até hoje mora aqui em Floripa, treino com ele, o Ricardo, e eu lembro que eu começava a zoar ele, porque ele falava, cara, tô muito cagado, tô muito, puto, tenho muita sorte. Minha irmã fala que eu peguei a sorte da família inteira, né? E É, aí ele fala, cara, mas como é que dá certo? Eu falei, cara, o primeiro passo de tudo é acreditar. E eu brinco assim até hoje, eu vi que aquilo começou a se tornar uma coisa que eu realmente acredito muito, assim, tipo, cara, eu falo, pô, se eu não acreditar, quem vai acreditar por mim? Ninguém vai chegar e falar, Giovanni, vai lá. Normalmente os caras vão dizer não no começo. E aí depois, quando começa a dar certo, o cara, puta, vai, não, é isso mesmo e tudo mais. Eu lembro que no primeiro eu fui lutar o Mundial 2015, 2016, e aí, 2016. Aí eu lembro que eu assisti na TV, assim, tinha uma série que é a Flow Grappling, que era o maior produtor de conteúdo, mas daí nos Estados Unidos fazia. E eu falei, puta, dá para fazer um negócio muito legal. E dá para fazer um negócio melhor que esse em português, que não tinha. E eu tinha um cara que gravava muito bem. Eu falei para ele, ó, eu lembro certinho, a gente estava sentado lá assistindo, assim, nos dias mundial, lá na Califórnia. Eu falei, pô, olhei para ele e falei, cara, ano que vem eu vou vir aqui e vou gravar nessas academias. E ele, não sei o que. Eu falei, não, tu vai ver. No ano olha que seguinte, a mais. gente visitou 27 academias, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba, San Diego, Los Angeles. A gente fez uma parada muito massa, gravou em um monte de evento no meio do caminho, assim, que estava acontecendo. Então, acho que o que tu falou é bem isso, assim, tipo, cara, tu vai gravar? Como é que tu vai gravar, cara? Não sei como é que eu vou gravar, mas pode ter certeza que ano que vem eu vou gravar. Então, essa loucura, eu gosto de falar que eu sou meio louco, mas eu acho que essa é uma das minhas maiores qualidades, né? Então, a gente tem que ser meio louco para conseguir fazer as coisas diferentes, para conseguir fazer umas coisas aí que são meio difíceis, digamos assim, né? E cara, hoje em dia, na forma que está o mundo, tanta mudança, esses novos momentos que a gente está vivendo aí, não tem assim estabilidade de mais nada, né? Então, assim, às vezes você acha que você está no emprego, tal, há tantos anos, aquilo está garantido. Cara, mesmo você estando no emprego fixo, estabilizado, tal, não tem garantia de nada, a não ser que seja, por exemplo, um cargo público, concursado, aí é outra história, né? Então, cara, o mundo hoje é feito de desafios o tempo todo. E às vezes a gente se acomoda naquilo que a gente está fazendo, né? Igual a gente vai falar um pouco de vendas, prospecção, que é bastante aí a sua área. A gente se acomoda com aquele resultado que a gente dá,
com o número de reuniões que a gente consegue. Cara, por que eu não consigo a mais? O que eu preciso fazer? Vou tentar coisa diferente. Deixa eu fazer umas maluquices aqui para ver se eu consigo aumentar 10, 15, 20, 50% o meu resultado. Né? A gente nunca pode estar acomodado, a gente tem que estar o tempo todo buscando coisa nova, cara, com aquele fogo, aquela vontade de fazer mais, né? E fazer diferente, né? E é muito legal, porque eu acho que nesses caminhos, assim, né, por não ter... o sonho da minha mãe era que eu fizesse concurso público. Eu acho que se eu, tipo, 2, 3 meses de concurso público me dava uma úlcera, eu ia ter que sair, não tinha como. E cara, eu saí da faculdade, eu falei, não, vou morar nos Estados Unidos, porque eu quero treinar jiu-jitsu, eu quero ser atleta profissional, é o que eu quero e vou tentar. E aí eu fui para os Estados Unidos e lá teve cara, eu aprendi demais, assim, não sobre tudo, muito sobre mim, e assim, porque o jiu-jitsu é um esporte que acaba, bom, você também faz, né, arte marcial, então acaba que é um esporte que a gente acaba se desenvolvendo bastante também, né, como a gente lida com cada situação, e eu tinha um professor, que é o Saulo Ribeiro, ele é uma das pessoas, cara, mais brilhantes que eu já conheci na minha vida, assim, o cara era foda, e eu lembro que eu entrei lá, eu fui para cuidar do marketing, aí acabou que a gente fez várias coisas. E lá eles tinham um processo de vendas para jiu-jitsu, que era uma coisa que, cara, normalmente não se vê, né? Então, Nunca tinha ouvido hoje... falar mesmo. E assim, foi legal porque quando eu voltei para o Brasil, a gente estruturou um processo de vendas para uma academia de jiu-jitsu. Então, a gente fazia anúncio ali, oferecendo uma aula particular inicial de jiu-jitsu, que era sem custo, que no final é como se fosse uma demo hoje numa plataforma, numa reunião de negociação. Trazia esse cara, a gente ligava para validar se ele entendeu a proposta, se ele estava dentro do perfil, se ele não estava. Porque às vezes os caras, achei que era de graça aqui, jiu-jitsu pro resto da vida. Fala, não, cara, então... E aí a gente trazia, qualificava, marcava a reunião, confirmava com o cara por telefone para diminuir o no-show. A gente ainda tinha um no-show grande porque era presencial, né? Colocava os professores para dar aula. O professor dava uma aula de 15 minutos ali a meia hora. E uma das coisas que eu falo em vários conteúdos que eu trago é que a gente não aprende jiu-jitsu em uma aula. E, cara, isso eu aprendi com o meu professor lá nos Estados Unidos. E eu vi que, pô, a gente não vai aprender a usar S9 em uma aula. A gente não vai aprender a metodologia do processo de vendas outbound em uma aula. A gente vai aprender depois de, cara, tomar um azamaço da vida, de fazer um teste dar errado, fazer vários outros e dar certo também. Então, são os aprendizados que a gente vai trazendo e fala, tá, mas qual que é o objetivo para ter ele? Cara, e aí? Como é que funciona? Ele olhava, ele fazia uma pergunta, cara, e aí? O que eu faço nessa primeira aula? Eu falei, não, cara, eu vou fazer o cara, aprender ali isso, porque dele não vai se machucar e tal. Ele falou, quanto tempo tem jiu-jitsu? Eu falei, na época, 3, 4 anos. Ele falou, tu sabe jiu-jitsu? Eu falei, cara, não sei. Tipo, não sei. Hoje eu falo que eu sei menos ainda do que eu achava que você vê, né? Eu falo, cara, não sei. E aí ele falou, então como é que tu acha que o cara vai aprender em meia hora? Eu falei, caralho, e aí, mas o que é o objetivo? Ele falou, não, cara, o cara, ele tá num pijama, né, numa roupa diferente, num lugar que ele não conhece, num tatame, pisando numa parada nova, com um cara querendo estrangular ele. E aí, o que acontece na maioria das academias de jiu-jitsu no Brasil? O cara entra e vai numa aula em grupo. Então, não é um professor trabalhando ele. São vários coleguinhas querendo estrangular ele. Então, tipo assim, o cara tá com o cu na mão ali, tá, meu Deus, ferrou o negócio. Como é que eu saio dessa? E quando tu traz para 1 a 1, tu diminui essa vamos dizer assim, esse ambiente hostil para o cara, tu faz o cara se sentir seguro, tu cria um rapport ali na hora que tu entrega o kimono, o cara se troca, ensina a amarrar a faixa. Então, todo o processo era muito legal. E no final da aula, mais uma vez, não era o professor que fechava, porque o professor de jiu-jitsu ele tem que ser o legal, ele tem que ser o cara que é o brincalhão. E se ele vai cobrar, o cara que cobra não é legal. Então, o cara acabava, tá, vai lá, ó, que a Jazz, que a fulano vai te ajudar lá a ver os planos e tudo mais. Cara, a gente tinha uma conversão de 90% nisso aí. Era bizarro. 90%? Quem entrava, fechava. Então, era bizarro, assim. E aí, a gente começou a implantar isso aqui, a pandemia começou. E aí, meio que fiquei nessa de vamos voltar à academia, não vamos, não sabia por quanto tempo ia, e eu voltei para essa área de marketing, vendas, e agora eu entrei na S9. Mas é como as coisas assim que o cara nem se dá conta que em algum momento da vida vai... Mas, pô, era uma coisa que me marcou e eu vi o que isso me
me deu de feedback, de aprendizado, assim, para usar nessa experiência, né? Então, a gente está atento também com as nossas experiências, né? O que a gente passou na vida é extremamente importante. Não, fantástico, cara. E eu tenho certeza que essa experiência, por exemplo, desse atendimento um a um, isso aí você estava personalizando totalmente ali o seu discurso, o seu pitch, seu atendimento, olhando o perfil do cliente, se ele era muito magro, se ele era mais alto, como é que você ia tratar ali com ele de acordo com o tamanho, peso, estrutura e experiência dele, né? Cara, isso daí tem tudo a ver com o novo momento de prospecção e vendas hoje, né? Então, até alguns anos atrás, o pessoal estava muito focado em máquina de vendas, REC, volume, pegar uma lista de 1.000, 2.000 leads e rodar lá toda uma cadência, meio que pouca personalização e muito mais generalização para você ter ganho de escala, volume, né? E hoje a coisa está voltando de novo à personalização, ao atendimento mais ali próximo, ao cara falar, opa, isso daí que ele está falando é para mim, não é para todo mundo. Então eu me sinto especial, eu me sinto com uma atenção muito maior, e aí que você tem a conversão aí bem maior, né? Então eu tenho certeza que essa experiência que você teve lá, cara, você trouxe isso para dentro da Snove, nos seus processos, tudo é válido, cara, tudo é experiência aí de vida, né? E Gil, como é que surgiu aí a sua história com a Snove, cara? Uma empresa que veio de fora, né? Estava recém-chegada no Brasil aí recentemente, já tinha uma base de clientes interessantes já no Brasil, né? Eu já usava a Snove já 2 anos mais ou menos, né? Uhum. Como que tudo isso surgiu, cara? Cara, legal. Eu tava, que nem eu falei, eu tava ali na academia de jiu-jitsu, a gente começou esse processo, deu muito certo e, pô, março deu a pandemia. Eu tava morando nos Estados Unidos, voltei, fiquei 3 meses aqui. E aí a gente fez um projeto de jiu-jitsu para crianças online, que era bem uma ideia do pai se tornar o faixa preta da vida do filho dele. Então, no momento home office, ajudar o pai a tentar viver um pouco mais saudável ali. Que E, cara, a gente massa! foi mais uns meses e aí a gente decidiu parar. Falou, não, não é isso e tal. E aí eu falei, cara, eu vou procurar uma outra coisa, eu quero alguma coisa realmente. Eu trabalhava com marketing digital, eu fui nos últimos 2, 3 anos, eu estava trabalhando com jiu-jitsu realmente, tinha uma startup, trabalhava em academia, eu dou aula desde a faixa azul, porque gosto realmente, volta e meia dou umas aulas aí. A semana passada estava dando aula aqui também. Mas assim, foi um processo, falei, não, que eu vou trabalhar, eu trabalho com marketing digital há 10 anos já, ou 9 anos. E aí eu falei, cara, eu faço isso, eu sou bom, eu sei falar inglês, eu vou procurar uma empresa fora para trabalhar, e é isso. E aí eu tinha um amigo meu que ele me arranjou tinha uns 10, 12 sites de trabalho remoto, global. Eu mandava tipo uns 50, 70 currículos por dia, assim. E aí eu consegui 2 entrevistas em Uhum, 3 meses, de outubro a dezembro. Eu falei, aham, cara, fudeu, né? 3 meses, não vai ser aqui que eu aham, vou conseguir. E aí tava indo o final do ano, eu falei, vou saber de uma coisa, começar a mandar para o Brasil. E aí eu mandava LinkedIn, tipo, daí começou a aparecer reunião, daí eu fiz uma, duas, e aí daí eu mandei para o Indeed também. E aí isso foi finalzinho de dezembro. E aí, cara, teve uma empresa que me abordou aqui em Florianópolis, falou, gostamos do teu currículo, tudo mais. Cara, vamos bater um papo, faz sentido dentro do projeto? Falei, legal, tipo, vamos bater um papo. Bati um papo, era um projeto de time sharing, que time sharing assim, comprar 1,52 avos de um quarto num hotel, daí tem sei, direito a usar uma semana. Os caras tinham 3 hotéis aqui em Florianópolis, e aí eles falaram, cara, vamos dar os nossos quartos e pegar pontos na RCI e a gente vende assinatura. Então eles aham, fizeram um projeto legal ali dentro, e aí eu falei, legal, cara, deixa eu pensar. E aí, no dia 23 de dezembro, eles me mandaram mensagem. Cara, e aí, tu quer começar e tudo mais? Falei, era legal o projeto, estava começando, eu ia fazer uma coisa que eu estava querendo realmente, assim. Eu falei, quer saber uma coisa? Vou aceitar. Falei, beleza, quando começa? Semana que vem? Falei, não, vou dia 4 de janeiro. aham, Dia 4 de janeiro começa. Nisso eu fui passar Natal lá com a minha tia, lá em São Paulo. E aí, do nada, me liga o telefone. Oi, tudo bem? Aqui é o Diego, que ele é o country manager da Send Pulse. Na época eu nem uhum, sabia o que era o quê, né? E aham, aí o Diego, pô, aqui é o Diego e tal.
tô te ligando porque eu peguei teu currículo lá no Indeed, eu tô contratando para uma empresa de fora, blá, explicou o projeto um pouco, cara, me conta a história. Falei, beleza, eu lembro que tinha um morro, fiquei lá descendo, subindo o morro, falo o telefone andando, né? Aí descendo, subindo o morro lá, os cachorros do lado, e foi, bati um papo dele, gostei de ti, vou te passar para o CEO da empresa. E nisso eu falei, pô, 2, 3 dias depois, não comecei no outro, eu falei, cara, vamos ver como é que se for legal o negócio, eu vejo. Início ele me mandou o site, aí eu já trabalhava com marketing, falei com o Lucas, que era o meu sócio no BJJ Nerd, ele tem uma agência, falei, tu conhece? Ele já conhecia a Snob. Falei com mais 2 ou 3, pô, conheciam. Eu falei, legal, cara, empresa grande, faz sentido, o produto é bom, daí comecei a entender um pouquinho. E aí falei com o nosso CEO, dia 27 de dezembro. E ele me falou, não, cara, perguntou um monte de coisa, perguntou a minha história, perguntou um monte de coisa, assim, ficamos batendo um papo. Aí falou, então faz o seguinte, faz planejamento de 1 ano. E aí me apresenta, que aí, se eu gostar, a gente segue em frente. Eu falei, demorou. Dia 27 de dezembro, isso. Eu falei, se eu entregar qualquer dia que não seja amanhã, esse cara não vai trabalhar e eu não vou conseguir ter uma resposta antes de começar no outro. E aí, isso era tipo meio-dia, eu acabei de falar com ele, até no outro dia de manhã estava feito. Tipo, 9 horas da manhã eu entreguei. E aí mandei para ele, e aí ele, cara, beleza. Dia 28 nada, 29 nada, 30 nada da resposta. Eu falei, E daí nisso Já eu liguei era. pro. Já era. Não, e liguei pro Diego, né? Falei, e aí, Diego? Daí, cara, só desculpa te incomodar aí no final do ano. Quantas pessoas tu passou no processo seletivo? Ele falou, não, eu passei só tu. Eu falei, pô, então tá, mas não tem mais ninguém. Ele falou, não, não tem mais ninguém que mandou, era só eu que estava contratando. Eu falei, tá, então tem uma chance. E aí, nada, comecei a trabalhar segunda-feira. E aqui na Snove eu trabalho, eu que meio que montei o modelo e tal. Então, tipo assim, eu trabalho, começo mais cedo, mais segunda, quarta e sexta. No começo, principalmente, saía para treinar, fazer o treino de competição. E no primeiro dia, eu lembro que eu estava nesse outro emprego, era presencial, certinho, aquele modelo bem tradicionalzão mesmo. Para mim, meu, não rolava. E aí eu lembro que o pessoal treinando 11 horas, eu, cara, fiquei mal, assim, mal. E aí acabou o primeiro dia, eu voltei para casa e falei, meu, será que esse cara não vai me responder? Desistiu e já era. E aí, no outro dia, na terça, eu acordei e tinha um e-mail dele, tipo, 5 horas da manhã. Consegue conversar hoje às 11 horas? E aí eu falei, beleza. E aí deu 11h30, ele não apareceu. E Nossa. aí deu 1h pouco. Daí deu 1h pouco, ele mandou um e-mail. E aí, Giovanni, vamos conversar? Daí eu conversei, daí eu falei, beleza. Saí lá, pedi horário de almoço, saí. E aí, 2 horas, eu ia começar um processo de discovery lá na outra empresa, que era para estruturar. E aí, quando ele me falou, não, e aí, quer começar quando? Tipo, gostei e tal, vi que tá agilizado. Cara, quer começar quando? E aí eu falei, amanhã já podemos começar, porque daí eu não queria atrasar os outros, né? E aí subi lá, já conversei com o cara, falei, infelizmente não tem, é o projeto, é uma situação bem diferente, projeto que eu gosto, blá, blá. Cara, agradeço demais, não vou nem te pedir uma contraproposta, porque não é isso, é mais o projeto mesmo, e já era. E ele entendeu, falou, pô, foda, e realmente, assim, não é nem que eu tava buscando, nem nada, mas, pô, aconteceu naquele meio tempo ali, e aí foi isso. Daí depois que eu entrei, cara, depois teve, pô, daí foi como é que é? Foi uma montanha-russa de emoções, assim, porque é aquele negócio, né? Quando eu cheguei, tudo era mato. Então, tipo, faz o chat. Eu passei por um treinamento de produto de, tipo, 2 dias, e aí que eram umas perguntas, mandava umas perguntas lá, daí eu comecei a fazer o chat. Eu falei, vou fazer umas demonstrações, né, em português aqui da solução. Eu lembro, chamei a galera para demonstração, a primeira, preciso de ajuda, não sei o quê. Quer comprar? Eu falei, quero, então tá. Pô, vamos fazer uma call. E aí, uns 2 dias antes, o Max, que era o nosso head de vendas, ele tinha mandado um vídeo sobre uma demonstração dele. Falei, não sei como fazer. Não entendi 100% produto e metodologia até agora. Então, como é que eu resolvo esse problema? Eu escrevi num post-it os passo a passo que ele passava. Então, pesquisa de domínio e massa, extensão do LinkedIn, cadeia de e-mail lá. E eu ia falando com ele aqui, com a pessoa, levantava aqui assim embaixo, a pessoa não via o bilhetinho e falava, agora é esse. E, pô, e aí ia indo. E aí depois, claro, fui adaptando, aí testei várias coisas, a gente mudou um monte o processo de vendas aqui, até que faz uns
3 meses mais, agora uns 4, 5 meses que eu já saí completamente da operação de vendas, mas foi uma experiência bem legal participar disso aí, foi minha primeira experiência vendas mesmo, que eu fiquei um ano nessa pegada, assim, e, pô, foi muito aprendizado, principalmente, eu acho que uma das coisas mais ricas que eu peguei foi esse contato com o cliente, porque a gente entende muito bem o produto, entende muito bem a dor. Se a gente tiver uma escuta real do cliente, a gente consegue entender, cara, mas que dor que o nosso produto resolve? O que o cara está feliz aqui de ver? E não só tá falando. Cara, isso era muito válido, assim, eu acho que é um dos pontos mais ricos, assim, né? E até algumas coisas que a gente faz hoje ainda, tipo, eu pego o telefone de vez em quando e ligo para entender esses processos, mas quem está ali no dia a dia, o SDR, cara, ele está qualificando no dia a dia, ele está entendendo dor no dia a dia, perfil de cliente no dia a dia. Então é muito rico isso, né? E foi uma experiência muito legal. Nossa, que massa, cara. Ou seja, você começou aí o processo do zero, né? Snóvio Brasil começou praticamente do zero e você estruturou tudo isso, né? Você falou uma coisa muito interessante agora, Gil, que é você ter a escuta real ativa mesmo, né? E muitas vezes a gente vê o pessoal assim, fazendo a prospecção, perguntando para o cliente da dor e tal, mas sem aquela escutativa, aquele desejo profundo de querer ajudar. Você está fazendo isso mais para ouvir as respostas dele para levá-lo para uma reunião, ou seja, para resolver o seu problema de agendar a reunião, e não com um desejo profundo mesmo de ajudar o cliente. Muitas vezes o cliente percebe que ele está sendo conduzido para uma reunião. Se a gente virar essa nossa mentalidade, falar, meu, como é que eu ajudo esse cara? Ele não está enxergando tal coisa, deixa eu explorar um pouco mais, deixa eu mostrar para ele. E não o foco da reunião. É claro que a gente tem meta, tem que agendar reunião, sem reunião não tem vendas, tá tudo bem. Mas a partir do momento que a gente foca em ajudar muito mais do que se preocupar com a reunião, eu acho que a gente tem um resultado melhor e a reunião é consequência disso, né? Cara, muito bom. Eu sou um cara que pô, eu falo bastante, eu acho que já deu para perceber, né? Então é de família, todos meus pais, meus tios são tudo assim. E eu sou um cara que tem um perfil mais, tipo, dominante, assim. Se deixar, pô, eu vou falando e vou tomando conta, fala desse jeito, e às vezes eu vejo que eu tenho dificuldade de escutar os outros. Então, assim, é uma coisa que eu busco trabalhar muito, seja com o time, porque, pô, o time é a mesma coisa. Fiz um podcast ontem com o José, Café com C-Level, que a gente estava trocando uma ideia sobre isso, assim, como eu botei o nome do podcast Vender para Liderar. Cara, a gente precisa vender o tempo inteiro, porque eu posso falar para fazer qualquer coisa, mas se eu não vender aquela ideia, se não comprar realmente, achar, pô, aquilo faz sentido, cara, não adianta nada, vai sair meia boca, mal feito, não vai, tenho certeza que não vai ser tão bom quanto isso. Então, assim, para a gente liderar é muito interessante vender. Ele perguntou, pô, mas colaborador tem que vender? Cara, ele tem que vender também, porque se ele não vender a ideia Total. dele para o chefe, não vai, né? Ou para quem está ali tomando a Exatamente. decisão, não tem como. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro, assim, trabalhando isso, escutando. Pô, mas será que nesse caso a ideia do outro não é melhor mesmo? Será que não é, né? E aí a gente consegue crescer, porque no final o objetivo final é seja a empresa, né? A gente quer crescer como um todo, assim. Exatamente. Então, nem sempre a gente está certo, nem de perto, né? Mas às Não, vezes até está errado. Então, é. ouvir é muito importante, né? Não, cara, que massa. Olha, quanta coisa bacana aí. Ô, Gil, e nessa vivência aí, nessas experiências de marketing, venda, Brasil, Estados Unidos, cara, você deve ter passado algumas histórias interessantes de vendas aí, não passou? Você tem alguma para contar pra gente aí? O pessoal aqui do Spotify tá doido para ouvir uma história, mais uma história, o pessoal do YouTube assistindo aqui também, né? O que que você traz pra gente aí? Cara, eu acho que tiveram algumas histórias assim. Um ponto bem interessante, eu acho que quando eu entrei aqui, a gente recebia e-mail, recebia uma lista de todos os clientes que tinham e-mail corporativo, e aí a gente mandava e-mail para essa galera. Então era isso, tinha uma taxa lá de contato de 6 a 11%, mas a gente não conseguia, não selecionava esses clientes, tirava e-mail temporário e tudo mais. E, cara, eu lembro que teve um cliente que, porra, foi especial, assim. E ali eu entendi a real importância do ICP. E ali a gente começou a estruturar o nosso playbook, ICP negativo,
que, cara, era um cara que ele não tinha aderência nenhuma à solução, né? Tinha um perfil, assim, pô, nem tu falou, tu fez um podcast com o cara de 65 anos. Eu acho que tem pessoas de... Minha mãe tá com 60, pô, uma das pessoas mais tecnológicas que eu conheço. Às vezes eu peço umas coisas para ela, sabe? Então, eu acho que tem pessoas e pessoas assim, mas, pô, entender assim quem que a gente não, a nossa solução não gera resultado, que é o que a gente estava falando, né? Quem que a gente, nossa solução não resolve um problema real. Eu acho que foi um dos grandes aprendizados. E eu lembro que foi uma call, e aí, pô, fizemos uma call. E aí, cara, vai, não sei o que, tá, mais uma call, 3 calls. E só eu fazia demonstração na época aqui na Snove, então a agenda lotada, falava, quando é a terceira, a gente tem o chat lá disponível o tempo inteiro, tudo mais. Falei, não, vai pro chat. E beleza. Foi pro chat, e aí começou a resolver. E aí, quando ele foi pro chat, ele já falou para a Roberta, que era quem era do suporte, não, porque o Giovanni, não sei o quê. E aí, pô, sobrou para mim. Claro, eu falei, beleza, não, tá bom. Daqui a pouco a Roberta começou também a ter problema, que o cara não entendia, e que perguntava, e aí sempre queria call, e a gente não tinha pessoa para fazer call além de mim. E aí foi e tal, daqui a pouco entrou o Maia, que hoje é nosso head de vendas. E a gente falou, Maia, e o Maia um dia, eu não lembro como, ele recebeu um e-mail desse cara. Daí ele recebeu um e-mail desse cara, ele falou, não, a gente estava fazendo campanha de reativação, e ele tinha cancelado um mês lá. Falou, olha aqui, vou reativar. Entrou lá grandão, eu falei, cara, tem certeza? Não, vou reativar. Entrou grandão na call. Não sei o que, não, reativei. O cara comprou, tipo, no outro dia, assim, comprou na hora. Daí eu falei, cara, beleza, né? Vamos lá, vai dar certo. Deu 2 dias, ele pediu uma outra call para o Maia. Daí o Maia entrou, era uma coisa absurda. Não era assim, não tinha. Início, ele entrou na call do Maia falando, a Roberta já não me atende mais direito, não sei o quê, e tudo mais. Entrou para o Maia. Na segunda call que ele pediu, o Maia falou, olha, não tem como e tal, eu não posso, mas a gente tem o suporte, que é como a gente atende todos os clientes, não sei o quê, blá, blá, blá. Puta, dele voltou para a Roberta sendo a melhor pessoa do mundo, e descascando o Maia mais uma vez, que ele prometeu que ia cuidar de mim e não cuidou de mim, porque eu sei... Cara, então, assim, e aí, até hoje ele é cliente, tá? Por incrível que pareça, nos moldes atuais, sem call e tudo mais, gera um resultado na solução, mas, assim, foi uma das coisas que a gente viu que a gente tinha que entender muito bem quem que tinha mais aderência, né? Quem que conseguia ter mais resultados mais rápido, usar mais fácil. E eu acho que essa foi uma história assim que a gente fala até hoje, a gente usa isso de exemplo, e foi um dos maiores aprendizados que a gente teve aqui dentro, com certeza. Nossa, que massa, cara. Você usou uma palavra ICP negativo. Putz, isso daí poucas empresas fazem, viu? Eu tenho um Canvas que eu desenvolvi para desenhar o perfil do cliente ideal. Aliás, agora final do mês agora eu vou para Uberlândia dar um treinamento lá para 70 vendedores de uma empresa, né? E nós vamos fazer lá um exercício prático de desenho lá do ICP usando esse Canvas, né? E lá no Canvas, lá embaixo, tem assim, quem é a empresa ideal e quem é a empresa que nós não vamos atender. Então, eu não conhecia esse termo ICP negativo, né? Aprendi mais uma agora. Mas, cara, como é importante a gente deixar muito claro quem nós não vamos atender e tá tudo bem. Não tem como a gente vender para todo mundo, a não ser que você seja uma Amazon, que você vai vender livro, mas aí você tem que ter produto que atenda muita gente. Mas normalmente, no nosso caso, no B2B, o nosso produto atende alguns nichos de mercado. Cara, qualquer coisa fora desse nicho, se você não tem uma boa aderência, você vai ter mais suporte, mais reclamação, mais cliente te dando trabalho, e tudo isso vai consumindo ali do seu custo, né? Do seu CAC, vai consumindo ali do custo fixo da empresa, né? Meu, essa história sua aí foi muito incrível, Gil, porque acendeu uma luz aí para o pessoal. Então, olhem, mapeiem aquelas empresas que vocês não querem atender como cliente, porque não vai fazer sentido nem para você e muito menos para o cliente. Tá tudo bem, não dá para atender todo mundo, né? Perfeito. Aqui foi meio na marra, porque como a gente tinha, tipo, 4.000 leads que se cadastram todo mês na nossa solução. Então, tipo, se registram e fazem um plano gratuito. E aí, era eu no Brasil para abordar essa galera. Então, eu falei, cara, quem que são os melhores aqui?
E aí a gente começou a definir, assim, ter alguns pontos, e é muito legal, porque foi uma construção. Hoje a gente vê que, por exemplo, quem que vai... Para a gente fazer um outbound, a gente tem que ter um ticket maior, né? Porque o nosso Uhum, plano inicial ali é, pô, $39. Então, acaba sendo uhum, muito barato. E uhum, aí, quando a gente vai para uns planos maiores, faz mais sentido. Cara, mas quem que é? A pessoa que tem um SDR? Não, um SDR o cara não vai gastar os créditos. Então, é o que tem três. Então, não necessariamente o tamanho de colaboradores é uma forma de criar lista, mas tem umas outras formas muito massa, assim, né? De entender, cara, como que eu segmento a galera? Quem que gera mais sucesso? De qualquer jeito, né? Tem várias formas de olhar para isso. uhum. Não, exatamente, cara. Isso daí é estratégia super importante. E além de você definir certinho, poder ter um resultado melhor, a forma como você vai abordar o discurso que você vai usar nos e-mails, nas prospecções, é extremamente importante, né? O Tiago da Receita Previsível, aqui no último podcast que a gente gravou, cara, ele falou um negócio lá muito interessante da importância de você olhar essa base, né? Ele falou, por exemplo, vamos supor que você faz um filtro lá, quantos Ricardos tem na sua base de clientes? E aí você Uhum, pode mandar uma prospecção para ele, pô, eu me chamo Ricardo, eu vi que hoje a uhum, gente atende não sei quantos Ricardo aqui, olha só como que ainda tem tantos uhum, Ricardo por aí, ou seja, tentar gerar algum fit com algum ponto em comum, né? perfeito. Isso ajuda bastante a chamar a atenção ali do outro lado, porque esse cara está recebendo muito e-mail agora, né, Gil? Ah, Depois da pandemia, o pessoal em home office, o e-mail se tornou a ferramenta principal aí de comunicação, né? Entre as pessoas que estão fora da empresa. Então, quando você bate um e-mail lá no cliente, você está concorrendo com um monte de e-mail da empresa, e-mail interno lá da empresa. E aí você tem que chamar a atenção dele. Por que que ele vai parar o tempo dele para ler seu e-mail, né? Como é que você faz isso para se destacar, né? Aí é sendo específico, olhando a base, pensando na estratégia, e não dá mais para fazer coisas generalistas, né? perfeito. Não, personalizar, e uma coisa bem legal é entender muito bem os canais onde o teu cliente está, né? Porque Uhum, quando a gente pega alguns segmentos, está muito mais no LinkedIn. Para a gente, o LinkedIn tem tido um excelente uhum, resultado. Existem segmentos que o LinkedIn não faz sentido nenhum. é, Cara, eu quero falar com mecânicas. Tu vai não, encontrar mecânica. Tu não, encontra lá meia dúzia com uma maturidade maior, um processo diferente, mas não é. Né? uhum, Então, padaria, pô, como que eu vou. Ah, não, vou ligar para esses caras, ou vou fazer uma visita presencial numa região para trocar uma ideia e sim, falar. Então, entender muito bem o canal e pensar até em canais que a galera não tem usado, assim, né? São diferentes. Eu estava ouvindo, eu sou estrategista da atração, a atração é focada em dar tração para startups, né? Então, tração ponto tá. online. E hoje vai ter um webinar, uma história muito legal que o Gui contou de como o Tinder ganhou escala. Eu não sabia dessa. Eu não sabia E, também. cara, no começo era um aplicativo, e aí, pô, pensar, investiu em mídia, fez não sei o quê, afiliados ou qualquer coisa, mas na verdade eles iam para cidades e universidades americanas, eles Hum, faziam festas e falavam que o jeito para tu entrar na festa, o convite era ter o aplicativo baixado. E aí, a partir disso, eles conseguiram os primeiros milhões de usuários lá e conseguiram ganhar escala depois no boca a boca. olha Então, que tipo, legal. a ideia é estratégias não convencionais de crescimento, que a gente pode trazer um pouco disso para as vendas B2B, criar lista, pô, tem vários hacks massa que dá para fazer. E pensar fora da caixa realmente, testar, validar métrica, validar resultado, validar copy. E, pô, se fizer sentido, escalar, né? Não, sem dúvida, cara. Tentar pensar a todo momento como ser diferente, né? Como chamar a atenção, né? Eu não sabia dessa história do Tinder, né? E eu lembrei da Red Bull. Você já viu falar da Red Não. Bull? Não, o que que os caras fizeram? Eles começaram a colocar latinha amassada nos lixos no centro da cidade. Aí a galera chegava, olhava e falava: Nossa, quanta latinha! Então tem bastante gente tomando isso, deve ser bom, né? E aí a galera começou a comprar mais Red Bull, cara. Eles escalaram dessa forma também no início. Que massa. Então, são técnicas não convencionais, assim, que, cara, funcionam demais. Então, acho que trazer isso para a criação de lista, principalmente, né, que é um dos principais. São várias partes da metodologia, né, definição de CP e Aham. CP negativo, mas eu acho que a criação de uma boa lista é uma das maiores dificuldades da galera, e é uma das coisas que faz mais diferença no processo de prospecção, principalmente, né? Uhum.
Não, sem dúvida, cara. E você falou um negócio importante, né? Quando vem para a gente fechar, quando vem um cliente que não é o perfil tão ideal para a gente, né? Eu lembro, Gil, ano mais ou menos 2005, 2006, eu era vendedor da RM Sistemas. A RM Sistemas era a quinta maior empresa de software de gestão do Brasil. E a gente estava numa apresentação com um diretor de uma empresa. E aí ele fazia algumas perguntas e eu sabia que o sistema não tinha aquilo da forma que ele queria. E eu falava não para ele, falava, cara, não dá para fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer de um outro jeito. Ele, não dá, não. Eu via que ele anotava no caderninho alguma coisa assim. Não sei o que, isso sim, então isso aqui, ó, isso aqui também não dá, tal, não sei o que, né? Falei, Uhum, perdi a venda, né? Porque eu tô falando um monte de não para ele, né? Mas eu tenho que falar porque depois esse cara vai dar muito problema, que ele vai pedir isso aí, né? Terminou a apresentação, ele falou assim: eu vou fechar com você, porque você me falou não algumas vezes. E essas perguntas que eu fiz para você, eu já sabia que o seu sistema não faz, porque eu tenho um amigo que tem uma empresa que usa o seu sistema. uhum. Veio aqui uma outra empresa bem maior de software e tal, e o vendedor falava que fazia tudo. Eu falei, mas não tem como um Não. software fazer tudo do jeito que eu quero, personalizar, não tem como, assim, como produto padrão. Isso aí tem que personalizar, vai horas e horas e horas. Então, quando você ver um cliente que não tem tanta aderência, cara, fale não para ele. Primeiro que ele está vendo que você está sendo sincero, né? Tá preocupado, porque a gente tem que focar no sucesso do cliente e não na venda. Porque depois esse cara vai dar muito problema, né? Aí você vende e depois você desvende, né? É isso aí. E, Não, e às vezes o cara vira um detrator, né? Então, pra é, gente, tipo, a nossa é uma ferramenta, que nem eu falo, pô, adianta me dar um avião? Não adianta, porque eu não sei dirigir. Então, a gente conversa com uma galera, que muitas vezes, que não tem tanta maturidade no processo outbound. Como que a gente descobre isso? A gente pergunta, qual que é o teu ICP? E o cara vai lá e uhum, fala, eu atendo todo mundo. E aí aham, já fala, peraí, que precisa dar um passo atrás. E aí, cara, mas me conta, como é que está estruturado o teu time de vendas? Ele fala, ou sou eu só, ou, tipo, eu uhum, tenho um vendedor que faz tudo. Então, ali já mostra que ele não está tão maduro no processo outbound ainda. E aí a gente uhum, começa a falar, cara, a gente vai mandar ele pastar. A gente vai falar, não, ó, cara, tem algumas soluções aqui dentro disso que tu está buscando. Nesse caso, eu te sugiro ficar com o nosso plano grátis e aproveitar, entender e fazer alguns testes menores. Mas, ó, tem essa pessoa que podem te ajudar a estruturar esse processo. Porque uhum, na real, se o cara não sabe fazer o processo outbound, ele vai demorar um aninho se ele fizer direitinho para ter uma uhum, previsibilidade ali e tudo mais, né? Até 18 meses aí. Então, assim, pô, para que adianta eu falar, não, vai lá, compra o plano L ali, não, compra o plano L lá. E aí a gente já vive, acaba acontecendo a mortalidade mesmo do processo outbound, e o cara uhum, desiste daquilo, fala, eu fiz uma mentoria semana passada, pô, venda prospecção ativa não funciona para mim. Cara, não funciona. Eu comecei a vender plano odontológico para servidor público e B2C pela internet. Esse foi o primeiro trabalho de marketing digital, que eu aprendi marketing digital lá. E até hoje a empresa fala que não consegue vender B2B. Cara, em Florianópolis, com um monte de empresa de tecnologia querendo dar benefício. O que é 20 e poucos reais, 30 reais para escalar em cima disso, sabe? Então não funciona? Cara, não é assim. A gente não sabe fazer o é, processo de uma forma boa. Então o ticket aham, justifica, tudo justifica. E aí é muito desse entendimento, assim, né? Pô, vamos resolver o problema. O que a gente consegue resolver? O que a gente não consegue? E aí, às vezes, o cara não tem o processo outbound estruturado, metodologia, não entende a metodologia. Opa, vamos dar um passo atrás. Ó, tenho essas uhum, pessoas que podem te ajudar na metodologia e essas pessoas eu sei que vão indicar a Snove como um stack da solução, porque realmente aham, acreditam na solução, sim, né? Então, eu acho que é justamente isso. Assim, até a gente está com um programa de parceiros criando agora. Então, justamente isso, assim, é esse objetivo. Cara, a gente aliar, né? Ninguém vai crescer sozinho. Então, se a gente traz uma ferramenta, a gente precisa de alguém que traga uma metodologia e aí faz muito sentido. Então, entender qual o problema que a gente resolve também, né? É uma coisa muito importante para conseguir falar que a gente diz, pô, escolher quem que eu atendo, quem que eu não atendo e saber dizer os nãos aí pela vida, né? exatamente. Pô, cara, que massa, que massa. Estou gostando muito aí desses episódios que a gente tem feito, porque além da história, a gente chega em muitos pontos, aprendizados, lições de vida, cara, é fantástico. E você trouxe aí várias coisas importantes, e acho que o maior recado de hoje é ICP negativo. Cara, olhe
para você não gerar problemas aí dentro da sua empresa. Show de bola. Pessoal, acho que é isso. Vocês que ficaram com a gente até agora aqui no Spotify ouvindo, com o seu foninho aí tranquilo. Você que está com a gente no YouTube nos assistindo aí, obrigado demais pelo tempo de vocês. Foi show de bola. Acompanhe aí os outros episódios anteriores que nós já gravamos. Vai acompanhando que toda semana tem episódio novo. E esse aqui foi show de bola, Gil. Obrigado mesmo aí, cara, por ter trazido aí essas histórias incríveis e por você ter aceito participar com a gente do Histórias de Vendas. É isso, eu que agradeço o convite. É sempre bom trocar aí umas experiências, vários insights aqui voltaram para mim também. Então, é sempre muito massa. Obrigado demais aí, Ricardo, pelo convite. E quem quiser aí saber mais, eu costumo escrever lá no LinkedIn também. Então, quem quiser se conectar, é Giovanni-Buco, B de bola, UCCO. Então, tô lá, manda uma mensagem, se conecta, que eu vou ficar feliz aí de mandar, fazer um network com o pessoal. Então, mais uma vez, brigadão demais aí, Ricardo, pelo convite. Show de bola, Gil. Valeu demais, hein? Valeu, Valeu. pessoal. Até o próximo, hein? A gente se fala e se vê semana que vem. Um abração. Até Valeu. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.